São só La La Land querendo apagar nosso brilho moonlight. São só cientistas políticos formados no WhatsApp. Em outubro de 2018, no segundo turno das eleições para presidente, os rappers Rod 3030, Coruja BC1, Black, Dom L e Akira Presidente lançaram, em colaboração com a Pineapple Storm TV, uma música chamada Lei Rouanelis. A música, que foi até a minha música favorita daquele ano, fez parte do movimento Rap pela Democracia, um movimento em que artistas do rap como Emicida, Mano Brown, Tássia Reis e vários outros se uniram como vozes contra a ameaça à democracia apresentada por Jair Bolsonaro. A música Lei Rouanelis, em vários sentidos, não só era muito relevante quando lançou, mas é uma música que, conforme o tempo se passou, mais evidente ficou todo o assunto que eles comentavam na letra. A música está na descrição do vídeo e, para quem não conhece, eu recomendo pausar o vídeo e ouvir ela, tendo a letra em mãos, até para entender melhor a vibe de tudo. Ouviram? É pra ouvir, ok? Ok. Bom, nesse vídeo, que estou lançando quase 4 anos depois do lançamento da música, eu vou comentar sobre alguns dos principais versos que me chamaram a atenção e ver tanto o contexto original deles, como também o que ocorreu desde que a música foi lançada. Eu não vou dizer que eu concordo com 100% da letra ou que ela seja 100% profética, mas é importante ver os acertos. Então, segue a primeira frase que eu vou comentar, ou segue o tape. Fudendo com o povo paulista, saiu no jornal. Lição de moral de quem não tem moral. Extra conjugal. Eu posso estar errado, mas eu acredito que esse verso foi feito para comentar sobre o suposto vídeo do então prefeito de São Paulo, João Dória, que na época estava na campanha Bolsodória, tendo um suposto caso com múltiplas garotas de programa. Mas mais interessante que isso é ver os desdobramentos que ocorreram durante o governo Bolsonaro, como o caso da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a Damares, a mesma do menino veste azul e menina veste rosa, supostamente tendo um caso com um homem casado. Ou mais interessante até, a ex-deputada bolsonarista Flor de Lis, que na época era casada com um pastor bolsonarista, que ela mandou assassinar, e tinha orgias entre os filhos adotados do ex-casal. Bom, eu acho que deu pra ver como esse verso envelheceu bem. Amigo íntimo de Eduardo Cunha, odia bandido, nacionalista que bate continência pra bandeira dos Estados Unidos. Bom, é bom sempre lembrar quem foi Eduardo Cunha, que já foi presidente da Câmara dos Deputados, posição que ele tinha no impeachment da Dilma, e que depois teve um mandato cassado e foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. E temos aqui nessa foto, também da época do impeachment da Dilma, essa foto de vários políticos amigos entre si, incluindo Kim Kataguiri, do MBL, e Jair Bolsonaro. Duas pessoas que dizem odiar bandidos, e que estavam em contato constante e direto com esses dois célebres bandidos, Gabriel Monteiro e Daniel Silveira, entre muitos outros. E às vezes, uma ou várias fotos realmente dizem mais que 1000 palavras. Eu vou comentar sobre o nacionalista que bate continência para os Estados Unidos mais pra frente, mas logo de cara a gente já pode lembrar de algumas cenas. Bom, de qualquer modo, voltando pros versos. Homens de bem burro elogiam torturador. Homens de bem burro se dizem em nome do Senhor só se for de engenho. Relembrando, os Bolsonaros sempre exaltaram o torturador Carlos Ustra, um homem que torturava até matar. Já vejo eles nesse ano batendo na mulher no quarto, comemorando a virada de 2018 pra 1964. Uma estatística que vale a pena ser lembrada é que, infelizmente, durante a pandemia, aumentaram as ocorrências de violência doméstica contra mulheres no país. Segundo dados apontam, 1 a cada 4 mulheres sofreram algum tipo de violência, e 73% desses casos foram a partir de íntimos da vítima. Foi uma previsão que se concretizou. Esses políticos vampiro quer tá jugular, por isso eles querem ver nosso sangue jorrar. Velório nosso pra esses putos vai festa open bar. Revendo alguns casos que ocorreram na pandemia, em um dia recorde de óbitos de Covid, Bolsonaro brincou de anunciar um churrasco para 3.000 pessoas, além da piada que fez sobre os CPFs cancelados, também conhecidos como mortes. Contando os corpos mais, sei que ainda outros virão. Contando os corpos mais, vê quantos nossos que são.
Quantos se foram pedindo paz, e assim seguimos sem direção. Sei que ser parte de um plano pai, nos acerta só por diversão. No contexto original, essas frases se referiam às muitas mortes de homens negros pela polícia militar, e é bom relembrar de alguns casos emblemáticos, como o músico Evaldo Santos, morto pela PM. Nesse caso, a PM atirou mais de 80 vezes contra o carro dele, que também tinha sua mulher e filhos, e matou não só Evaldo, como também Luciano Macedo, um catador que tentou ajudar a família na hora. 80 tiros. Podemos também pegar o caso de Genivaldo de Jesus Santos, morto numa câmara de gás feita pela Polícia Rodoviária Federal. Podemos pegar as chacinas no Rio de Janeiro, as mais mortíferas na história desse país. Mas podemos também recontextualizar essa fala para a pandemia, que se aprofundou na gestão negacionista de Jair Bolsonaro. E que, apesar de matar todo tipo de gente, existe também um recorte de classe e de raça, sendo as pessoas negras e pobres as mais afetadas. Os corpos mais mortos, dentro de mais de 600 mil mortos. Contando um voto, né? Cheios de sangue nas mãos. Somos só negócios, né? E sabe que outros virão. É bom lembrar que, sim, esse governo, assim como seus apoiadores de 2018, estão cheios de sangue nas mãos. Para essas frases, eu tenho isso mesmo para falar. E peço para não esquecer dos grandes apoiadores de 2018. Sejam eles políticos, empresários ou influencers. Eu não acho que o povo enganado tenha sangue nas mãos, mas essas pessoas com certeza têm. O povo briga, vaca nos fascista, odeio petista, fogo em nazista, detesto gotista, bala no chascista, aula de história e empatia para todos que ainda o chamam de mito. Quando a gente se segrega e resolve na brutaria, eles tiram o bruto. Continua muitos com pouco e poucos com muito. E pra ser sincero, eu tô cansado de tudo. Esse talvez é o meu verso favorito da música inteira. Sim, existe muita gente cretina que votou no Bolsonaro, mas também existe muita gente boa que foi enganada, que estava numa bolha social que não permitiu ver o contrário. A oposição podia ter sido melhor, em especial a turma do eu avisei. Arrogância não muda cabeças. Empatia e aula de história, informação real, às vezes consegue mudar. E isso é necessário, hoje e sempre. De encher seu avião de coca que não dava nada, só pro seu nariz proíbem a maconha, fazem guerra às drogas que eles mesmo trazem pro país. É sempre bom relembrar do avião da FAB, as Forças Aéreas Brasileiras, usado por um militar para traficar cocaína. A música veio em 2018, a notícia em 2019. Mas os militares já fazem esse esquema há algum tempo. Existe um problema de corrupção sistêmica nos militares, e isso deve ser combatido. Eles criam doenças e te vendem a cura. Eu tenho que parar e focar só nesse verso, porque ele é realmente quase profético, considerando de novo a pandemia. Existe uma possível interpretação da doença ter sido criada na China, que depois vendeu vacinas ao Brasil, mas, ao que todas as evidências científicas apontam, essa interpretação está errada. Ao que todas as evidências científicas apontam, a China não criou o coronavírus, e sim foi um acidente trágico da natureza. Uma outra interpretação, uma que faz mais sentido, é saber que a pandemia no Brasil foi agravada por decisões políticas que envolveram até mesmo a prática de curandeirismo feita pelo próprio presidente, que recomendava fármacos sem eficiência para a Covid, como cloroquina e ivermectina. É importante saber também que certas indústrias, como a empresa VitaMedic, que fabrica a ivermectina, gastou centenas de milhares de reais para promover o kit Covid, e que isso resultou num faturamento de 400 milhões de reais para essa empresa. Milhões gastos e lucrados com remédios sem eficácia para uma doença que se agravou graças ao governo Bolsonaro. Como pode um homem me dizer que o melhor caminho contra as armas são mais armas? Eu nunca vou entender. Pra mim é tipo matemática, faz as contas. Mais armas, mais tiros, mais mortes. E o problema aqui é crônico, trágico. Come-se impávido, um presente plástico, um futuro estático. Liberar mais armas é suicídio. Carta branca pra polícia é genocídio. Que sobe o morro, que mata pobre, que mata preta cada... Uma estatística que alguns bolsonaristas podem usar às vezes é a suposta diminuição de homicídios. E realmente, nos números oficiais, essa estatística é real. Houve uma queda de 7% nesse número. Porém, houve também um aumento de 35% no número de mortes violentas por causas indeterminadas.
Ou seja, muitos homicídios provavelmente deixaram de ser classificados como homicídio, que é um jeito simples de diminuir a taxa de homicídios nos números oficiais, né? Mas que não resolve nada. E além das 2 chacinas já citadas, é importante notar também no número de pessoas mortas pelo Estado, que foram números recordes em termos de letalidade policial. Eles dividem o povo pra conquistar. Estratégia antiga do conquistador. Eles criam pânico, tacam terror. Estratégia antiga desse ditador. Toma o poder, mesmo sem poder, toma os 3 poderes. Pânico é uma boa palavra para definir diversos pontos desse governo. Desde o pânico moral que eles vivem querendo disseminar, como falar das mamadeiras de pirocas, kit gay, marxismo cultural e afins, quanto o pânico mesmo. Tendo acesso a notícias desse país, é sempre a mesma coisa. Bolsonaro falando alguma besteira, atacando o STF, atacando as urnas eletrônicas, o TSE, atacando a Constituição. É um absurdo como um ser desse não tenha sido preso ainda. Mas vamos ser otimistas, né? Ainda. Continuando. Repetir os mesmos erros eu me canso, porque regredir não é avanço. MCs preocupados com fake views, candidatos com fake news. Por um velho Brasil, com isso cheio de fuzil. Isso é um fake Brasil. Ok, esses talvez sejam os meus versos favoritos, juntos com os sobre história e empatia. O que vivemos hoje é um fake Brasil. Fiquem à vontade para pausar o vídeo por um momento e realmente pensar sobre essa frase. Isso é um fake Brasil. Bom, ainda tem mais. Olha, eles põem ódio na boca de Cristo, eles... Eu não sou cristão, mas essa frase é bastante emblemática, considerando que o presidente Bolsonaro falou recentemente que Jesus Cristo só não comprou pistola porque não tinha. Um absurdo que seria sem igual, se não fosse tantos outros absurdos já cometidos. Voltando. Na moral, responde esse bagulho pra mim. Vocês já cometeram abuso e tão achando que com esse bagulho tão se livrando. Isso é algo muito recorrente nos apoiadores desse governo. Quantos abusadores que se diziam ser gente de bem já não foram desmascarados? Muitos. Desde Flor de Lis ao vereador Dr. Jairinho que matou a criança Henri Borel. Temos também o procurador Demétrios que espancou brutalmente uma colega. Temos o pastor Milton Ribeiro, preso por corrupção. O empresário Fabiano Neves, flagrado abusando de uma menina de 13 anos no motel. Todos esses se diziam ser pessoas de bem. Foram muitos casos, e ainda tem muito mais chorume de onde isso veio. Fala pra mim, o dono da van tá pagando. De lei Rouanet pro Ferrugem, reverter racismo, reverse em Miami. Fala pra mim. Aqui o Dom L fala sobre o rapper Ferrugem, que diz que sofreu preconceito por ser branco. Eu não vou entrar no mérito desse caso, mas eu acho importante falar sobre a parte da Lei Rouanet e como diversos de seus críticos bolsonaristas estavam, no final, eles mesmos envolvidos em esquemas de corrupção com prefeituras bolsonaristas, como o caso dos artistas sertanejos Zé Neto e do Gustavo Lima, apoiadores do governo Bolsonaro que estavam retirando centenas de milhares de reais de prefeituras, no que pode ser talvez visto como um desdobramento específico do que é conhecido como o gabinete do ódio. E acreditem, isso é só a ponta do iceberg quando se fala dos apoiadores de Bolsonaro ganhando dinheiro público para disseminar o bolsonarismo. Mas isso fica para um outro vídeo. Voltando para a música. Porque de opção tinha ao menos uns 10 ali. E seja sincero, cê quer isso aí? Cê quer um racista, cê quer um imbecil? Realmente, tinham muitas opções. Apesar de eu ter detestado a campanha do Ele Não, por sinceramente achar um modo bem ruim de marketing, era uma campanha que falava isso. Qualquer um, menos o Bolsonaro, menos ele. Ele não. E grande parte da esquerda repetidamente fala, até hoje, que votaria em qualquer um, menos o Bolsonaro. Algo que vai contra a narrativa de que a esquerda não é democrática ou que ela fica gerando polarização, mas isso também é para outro vídeo. De qualquer modo, o fato é, existiam outras opções, e qualquer uma delas não jogaria o país no caos que ele está hoje. Mas os apoiadores e também os grandes ex-apoiadores não queriam os outros, eles queriam isso aí mesmo. Prima, dá licença, mais a placa no chão que eles querem no lixão, é só de Marielle. Para, tudo. Suas joias Tiffany sabem que seu ditador não é menos ruim que o do vizinho. Miss Lala, Rudy, vocês querem o Brasil colônia, assume.
Bom, esse é o fim da música. Apesar de eu preferir a frase do Fake Brasil, o "Vocês querem o Brasil colônia, assume", é outra bem potente. E é bom resgatar aqui a frase nacionalista que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, que também tem a ver com isso. Eu acho que nisso é válido lembrar não só dos vexames que Bolsonaro deu, como a vez que ele disse I love you pro Donald Trump, ou o que ocorreu recentemente, em que ele pediu a Biden ajuda nas eleições de 2022. São coisas emblemáticas e, no último caso, preocupantes, mas essa também é só a ponta do iceberg. Bolsonaro recorrentemente cortou verbas das agências de fomento à ciência, incluindo durante a pandemia. Ele tirou dinheiro da ciência. E apesar de ser óbvio, é sempre bom lembrar: ciência é necessária para o país se desenvolver e parar de vender só commodities. O bolsonarismo e seus apoiadores constantemente fazem uma política antidesenvolvimentista de intriguismo de riquezas brasileiras, tanto para agentes privados do país, como madeireiros que exploram a Amazônia, quanto agentes de fora. A escolha nunca foi difícil. Não precisa gostar do oponente do Bolsonaro, qualquer que seja. Basta não querer um fake Brasil.